Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, vamos passar aqui primeiramente a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que já começa nessa quinta-feira. Vamos lá. Curitiba e Novo Horizontino nessa quinta-feira, 9h35 da noite. Próxima sexta-feira, 8 horas da noite, Amazonas e América Mineiro. Próximo sábado, 4 horas da tarde, Remo e Botafogo de Ribeirão Preto. Próximo sábado, 8h30 da noite, Atlético Paranaense e Cuiabá. Vamos lá, gente, mais jogos aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro, na rodada do fim de semana. Sábado, 6h30 da noite, Clássico Goiano, Goiás e Vila Nova. Domingo, 4 horas da tarde, Paysandu e Chapecoense. Segunda-feira, 7 horas da noite, o time do, vamos ver aqui, Volta Redonda vai encarar o CRB. Segunda-feira, 7 horas da noite. Segunda-feira, 9 horas da noite, Criciúma e Atlético de São João del Rei. Beleza? 9 horas da noite, segunda-feira, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, para fechar aqui rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Domingo, 6h30 da noite, a Ferroviária de São Paulo vai encarar o Atlético Goianiense. Domingo, 6h30 da noite. Terça-feira, às 7h30 da noite, vamos ter Operário e Avaí. Terça-feira, 7h30 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Passando aqui também, gente, antes de passar o Mercadão da Bola com notícias atualizadas, alguns resultados de jogos que tivemos nessa terça-feira. Ou melhor, quarta-feira, né? Bom, vamos aqui passar resultados. O time do Ceará venceu o CRB por 1-0, Copa do Nordeste Sub-20. O Retrô de Pernambuco empatou com o Bahia em 0-0, Copa do Nordeste Sub-20. Campeonato Brasileiro Sub-17. O Fortaleza venceu o Palmeiras por 2-1, Campeonato Brasileiro Sub-17. Vamos lá, gente. O time da Cabofriense venceu o Boa Vista por 2-1. O América do Rio venceu por 2-0 o Audax do Rio de Janeiro. Copa Rio. Esse jogo aqui, Duque de Caxias 1, Madureira 0, eu vou ficar devendo para os amigos, mas creio eu ter sido pela Copa Rio também, tá? Mas eu vou deixar aqui em... assim, como é que eu posso dizer? Em dúvida, beleza, gente? Esse jogo aqui, porque realmente eu não consegui saber de fato por qual campeonato foi esse jogo. Mas o Duque de Caxias venceu o Madureira por 1-0. Mais resultados aqui, gente. O Miguelense perdeu para o Aliança 2-0. Campeonato Carioca, ou melhor, Campeonato Alagoano da segunda divisão, né? Miguelense 0, Aliança 2, Campeonato Alagoano, segunda divisão. Aqui também tivemos Copa Governador do Sergipe. O Sergipe venceu o América de Procriar por 2-1. O Itabaiana empatou com o Dorense em 2-2. Copa Governador do Sergipe. Bom, vamos lá, gente, para fechar falando do futebol internacional, para a gente partir para o Mercadão da Bola. O Viking empatou com o Istambul por 1-1, Conference League. O Birmingham City venceu por 2-1 o Sheffield United na Copa da Liga Inglesa. E o Birmingham City passou para a próxima fase, né, da competição. Pela Supercopa Europeia, PSG e Tottenham 2-2 no tempo normal, 4-3 PSG nos pênaltis. PSG campeão da Supercopa da Europa. Vale dizer que o Tottenham abriu 2-0
Até os 40 do segundo tempo estava 2-0, mas tomou um empate após isso, 2-2 e perdeu nos pênaltis, né? Bom, vamos embora. Começando o mercadão da bola, gente. O jogador Atekami tá saindo do Young Boys da Suíça e fechando com o Milan, beleza? É um lateral. O jogador Witzel, belga, finalmente fechou de fato com o novo clube, né? O Girona, por uma temporada. Girona da Espanha, né? Bom, o Inter de Porto Alegre está comprando em definitivo o jogador Carboneiro por 4 milhões de dólares. Duas notícias relacionadas ao Fluminense. O Fluminense recusou a primeira proposta do Shakhtar Donetsk, feita pelo jogador John Kennedy, né? De 6 milhões de euros, mas o Flu espera uma nova proposta do clube ucraniano. O Fluminense, que passou na frente do São Paulo, não só isso, levou o jogador Igor Rabelo, zagueiro, né? Que estava entre São Paulo e Fluminense, escolheu o Fluminense e, bom, contrato até 2027 com o tricolor da Baixada Fluminense, né? Vamos em frente. Marcel Ruiz, esse jogador do Toluca do México, interessava ao Palmeiras, mas não vai rolar mais. O jogador não irá jogar no Palmeiras. Bom, o Palmeiras que, de fato, está avançando para contratar o jogador aqui, Jefter, lateral do Glasgow Rangers, da Escócia. Marcos Rocha. Bom, gente, esse jogador, a notícia é que ele está saindo do Palmeiras e indo para o Grêmio. Ainda não é oficial, nem perto disso, mas pode acontecer a qualquer momento. Por 4 milhões de euros, o jogador João Vitor está saindo do Vasco da Gama, indo para o CSKA Moscou da Rússia. A Série A3 do Campeonato Pernambucano, gente, que estava para acontecer nesse ano, né? Não vai mais acontecer. O que deve rolar é para 2026 a Série A2 do Campeonato Pernambucano ter não mais 10 clubes, e sim 20 clubes. Beleza? Mais coisas aqui. O Sport Recife fez uma pergunta à CBF, um pedido, na verdade, para o jogador Zé Lucas ser liberado da convocação para a Seleção Brasileira Sub-17, volante. CBF liberou e o jogador vai estar disponível para o Sport Recife no jogo contra o São Paulo no fim de semana, Campeonato Brasileiro. O jogador Landerson está saindo do Fortaleza e fechando com o Moreirense de Portugal. O jogador Rodriguinho, ex-Cruzeiro, anunciado oficialmente pelo Ceará. Vale dizer, gente, que o Fortaleza, apesar de estar vendendo esse jogador para o Moreirense, ainda vai ficar com 50% dos direitos federativos do jogador, beleza? Vanderlan, gente, esse jogador foi oficializado, tá? Como novo reforço do Bragantino, já falar Novo Horizontino, mas não. O grupo Red Bull comprou esse jogador do Palmeiras e ele vai jogar no Bragantino. Aliás, como falei, já foi oficializado. Paulo Roberto, mais conhecido como o Rei do Acesso, treinador, já teve 14 acessos de divisões para divisões na carreira, e agora ele vai assumir o Votoporanguense para a Série A2 do Campeonato Paulista de 2026. Beleza? Aqui também Michel Fracaro, ou Michael Fracaro, como queiram, né? Esse goleiro renovou o contrato com o Botafogo da Paraíba até o final de 2026. Beleza? E vai até 2029, contrato de Santi Moreno, atacante com o Fluminense. Até 2029, vai o novo contrato de Lianco, zagueiro com o Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro que se aproxima da contratação de Juan Tressoldi. É um zagueiro, né? Lá do Sassuolo, que já passou pelo São Paulo recentemente, inclusive. Aqui também, William Rocha. Esse jogador fechou com o Al Jazeera dos Emirados Árabes por 2 temporadas. Jogador brasileiro. Adam Karabeg. Esse jogador fechou com o Lyon da França por 1 temporada. Vou dar uma checada nesse nome aqui, gente, tá? Que tá um pouquinho complicado para mim aqui. Vamos lá. Vanderberg. Esse é um zagueiro. Fechou com Colônia da Alemanha até 2030. Sorensen, meia dinamarquês, fechou por 5 temporadas com o Parma. Beleza? O jogador também aqui, que eu vou dar uma checada. Jogador escocês, Leno Miller, fechou por 5 milhões de euros com a Udinese da Itália. O goleiro Muric foi emprestado por 1 temporada para o Sassuolo, também da Itália, né? Ainda falando do futebol italiano, hein? Esposito. Esse jogador foi emprestado pela Inter de Milão para o Cagliari, da Itália. Até 2030 vai o contrato de Cole de Winter, zagueiro com o Milan. Cherkir fechou aqui com o Bournemouth, da Inglaterra. Malik Thiaw, zagueiro alemão, oficializado pelo Newcastle. Calvert-Lewin, Dominic Calvert-Lewin. Esse é um atacante e fechou com o Leeds United, da Inglaterra, também. Giovanni Leone, esse é zagueiro, estava no Parma da Itália e está fechando com o Liverpool. Beleza, gente? Edson, Guilherme e Luquinhas. Esses 3 jogadores, mais 3 reforços do Veracruz de Vitória de Santo Antão para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. O Cruzeiro e, pelo que eu entendi, também o Fluminense, gente. Esses 2 clubes têm interesse, de fato, aqui no jogador Matheus França, do Crystal Palace. Elan Ricardo, esse é um volante, me parece colombiano e está encaminhado para chegar para o Atlético Paranaense. Beleza? O Sinisterra, gente, vale dizer que está bem avançado, tá? O atacante lá do Bournemouth, né? Para chegar para o Cruzeiro, tá? Tá tudo certo já, na verdade. Facundo Barcelos, esse atacante rescindiu o contrato com o Goiás e fechou com o CRB de Alagoas. Beleza? Agora eu vou passar, gente, uma sequência de contratações aqui do Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos lá, gente. 2 primeiras contratações que o Botafogo de Ribeirão Preto anunciou aqui. O atacante Guilherme Queiroz, que tenho eu a impressão que já passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, então seria uma volta, mas é só uma impressão, beleza? Gabriel Barros, emprestado pelo Inter de Porto Alegre, mais uma contratação de mais um atacante para o Botafogo de Ribeirão Preto. Continuando, o Vilar, zagueiro, fechou até final de 26, também com o Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Vamos para outras notícias. O jogador Elber, gente, que aqui no Brasil passou por Cruzeiro, Bahia, Sport, vários clubes, mudou de clube no Japão, né? Ele agora é jogador do Kashima Antlers, do Japão. Matheus Mendes, esse jogador, goleiro, estava emprestado pelo Atlético Mineiro aqui, voltou de empréstimo e está sendo vendido para o Alverca, de Portugal. Igor Magalhães, esse treinador está assumindo o CSA de Alagoas. Repetindo, esse treinador, o Igor Magalhães, está assumindo o CSA de Alagoas no lugar de, vamos ver aqui, Márcio Fernandes. Detalhe, o Márcio Fernandes passou apenas 4 jogos no comando do CSA, não obteve resultado, o CSA demitiu e já contratou o Igor Magalhães. Quem foi oficializado, gente, nessa quarta-feira como novo goleiro do Juventude foi o Jandrei, empréstimo até final do ano. Jorge Igor.
Esse é narrador há bons anos, na verdade. Ele era narrador, na verdade, fala treinador, mas é narrador, da TNT Sports. Ele estava como narrador lá, narrou Liga dos Campeões, vários campeonatos. Mas a notícia que saiu hoje é que ele está acertando com o Grupo Globo. Ele vai ser narrador agora da GETV, que se trata do novo canal no YouTube do Grupo Globo, né? Bom, vamos em frente. Guilherme, jogador da base do Botafogo, está fechando com o União Sanguilhos por 40 milhões de euros, não 36, tá? Aumentou aí. A Atalanta da Itália está de fato fechando a contratação de Rodrigo Muniz, do Fulham, atacante brasileiro. Bom, gente, para terminar o vídeo falando desses três clubes aqui, né? O Flamengo, o Vasco e o Santos. Na verdade, terminar as notícias, né? Que tem mais um aí sobre o Bayern de Munique. Daqui a pouco eu passo. Bom, o Flamengo rescindiu o contrato com a atual patrocinadora Master. Já tem um outro patrocinador Master em vista, o Flamengo. O Flamengo teria recusado uma proposta de 2 milhões de euros do Bahia pelo jogador Iago. O Flamengo recusou a proposta do clube baiano. O Santos está vendendo o goleiro João Paulo para um clube da Turquia. Ainda não sei dizer qual é esse clube. Ao que parece por 10 milhões de euros. Beleza? Bom, antes de passar a notícia que eu disse que ia passar sobre o Bayern de Munique, gente, deixa eu só passar que o Corinthians está tendo agora sobre o clube um novo transfer ban por dívidas com os jogadores aí, gente. Com um jogador, mas deve chegar novos transfer bans aí, se é que a gente pode dizer isso, né? Por dívidas com outros jogadores. Beleza? Tanto que o Corinthians já tratou de, antes de acontecer o transfer ban, já contratar o Vitinho, né? Tanto que esse jogador foi apresentado hoje oficialmente lá pelo Corinthians. O Vitinho que veio da Arábia Saudita, né? Bom, gente, ainda antes de passar a notícia do Bayern de Munique aqui, gente, a partir dessas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, que vai se dar início nesse fim de semana próximo agora, teremos a presença do VAR em todos os jogos das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Detalhe, das oitavas em diante, para as outras fases também, beleza? Bom, gente, notícia do Bayern de Munique, só tem uma mesmo, e é a terceira proposta que o Bayern de Munique fez ao Stuttgart pelo jogador Walter Meid, dessa vez de 60 milhões de euros mais bônus por metas atingidas. Mesmo assim, o Stuttgart recusou. E detalhe, não é mais 65 milhões de euros que o Stuttgart quer, não. Subiu. Agora eles querem 75 milhões de euros para liberar o jogador Walter Meid para o Bayern de Munique. A notícia que saiu após essa recusa é que o empresário do jogador se revoltou com o Stuttgart porque parecia estar tudo certo. Foi a público e reclamou do Stuttgart lá. Reclamou, disse que havia um acordo pré-estabelecido entre o Stuttgart e o jogador, e que o jogador poderia ser liberado em caso de uma proposta de fato boa, que agradasse ao Stuttgart e ao jogador. Bom, parece que o Stuttgart não cumpriu muito o acordo, não, que fez previamente com o jogador. Bom, a notícia que saiu é que o Bayern de Munique não vai mais tentar, não. Não vai mais fazer uma nova proposta por esse jogador. E aí, gente, abre-se a lacuna, né? Abre-se espaço para o plano B, que seria justamente o Christopher Nkunku, jogador do Chelsea. Beleza? O Chelsea está bem perto aí de fechar as contratações de Xavi Simons, do RB Leipzig da Alemanha, e também de Garnacho, atacante argentino do Manchester United. Pensando nisso, o
Chelsea deve ter que vender jogadores, né? Também. E o Christopher Nkunku, que é entre 40 e 45 milhões de euros, seria aí um alvo de venda do Chelsea. O jogador estaria aberto a jogar no Bayern de Munique, quer jogar no clube, até recusou o Leipzig para jogar no Bayern de Munique, beleza? Então, assim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, gente. Fato é que me parece que o Walter Meide miou. Esse jogador não vai chegar para o Bayern de Munique não, pelo menos a princípio. Outra opção também aqui é o Malik Fofana. Eu já falei desse jogador, do Lyon. Vamos ver se o Bayern de Munique vai tentar a contratação do jogador. Uma outra opção, que nem sequer falada eu vou falar, parece que não tem nem especulação sobre esse jogador, é o Antony, do Manchester United. E eu vou aproveitar até para dar mais essa notícia, sendo a última desse vídeo. O Manchester United teria dado um ultimato para o Antony para que ele escolha para qual clube vai, para que ele tome o rumo, porque o Manchester United não conta com esse jogador. O máximo que vai acontecer é dar banco de reserva para ele durante 6 meses. Ele não seria utilizado e na próxima janela o Manchester United negociá-lo de todo jeito. Beleza? Ele gostaria de voltar para o Betis, clube onde ele estava se destacando na Espanha, mas o Betis já falou que não tem o dinheiro que o Manchester United quer, parece que é 65 milhões de euros, para contratar o jogador. O Betis falou que não tem esse dinheiro. Por isso o Antony está encostado no Manchester United, jogador brasileiro, e não sabem muito o que fazer com ele, tá? O Bayern de Munique especulou em um passado, gente, esse jogador, mas não há nem sinal de que ele seria tentado aí pelo Bayern de Munique. Vale dizer que o Manchester United também topa emprestar o jogador para algum clube, tá? Então vamos aguardar aí para ver no que vai dar essa situação. Sobre o Bayern de Munique, gente, antes da Supercopa da Alemanha, antes da final, contra o Stuttgart, não deve ter nenhum jogador contratado pelo Bayern. Dificilmente isso vai acontecer, beleza? Vamos aguardar aí. Bom, galera, abraço a todos. Até a próxima, deixem um like aí e fui!